Hoje nós vamos realizar um cálculo de complementação para o salário de contribuição que está abaixo do mínimo legal, utilizando a nova ferramenta do IEPREV Calc. É importante observar que essa nova ferramenta é exclusiva para o salário abaixo do mínimo, não é para utilizar para a complementação de alíquota da Previdência, que é uma outra situação e vai ser abordado em outro momento. Nesse caso aqui, a gente já vai verificar nessa nova tela do IEPREV Calc, a gente vai ter essa nova opção aqui de complemento de contribuição e você vai poder utilizar essa ferramenta clicando aqui ou até mesmo nesse acesso rápido que está aqui do lado, tá certo? A gente vai entrar no complemento de contribuição e aqui nessa tela a gente vai ter uma opção já comum para quem conhece e já utiliza o sistema de cálculos, que é onde você vai poder importar os dados do CNIS ou inserir os dados manualmente, tá? De ambas as formas, o sistema vai verificar automaticamente as informações e te avisar quando você precisar verificar uma contribuição abaixo do mínimo, o que você vai fazer com ela, tá bom? Se você resolver migrar os dados a partir do CNIS, você vai ter essas informações automaticamente analisadas pelo sistema do IEPREV Calc. Nesse caso aqui, eu vou continuar selecionando um segurado que eu já cadastrei. A gente vai tratar aqui de um caso fictício, tá bom? Aqui a gente vai ter uma tela onde a gente vai preencher os dados do segurado e a gente vai ter o vínculo aqui do segurado, tá bom? Se você estiver importando isso do CNIS, isso já vai aparecer automaticamente. Se você não importou, você vai ter que preencher essas informações de acordo com as informações do segurado, tá? Tem que estar igualzinho ao documento do cliente. Nesse caso aqui, a gente vai tratar de um vínculo de janeiro de 2022 a julho de 2024, onde eu preenchi o salário de contribuição durante todo o período com R$500 por mês, ou seja, todos os salários desse período estão abaixo do mínimo legal, tá bom? Aqui ao você salvar, você vai ter a opção de escolher se esse período conta como carência, como tempo de contribuição. O sistema vai avisar você que salários abaixo do mínimo precisam ser tratados. Anterior à Constituição Federal, ali você tem situações onde o salário de contribuição ele conta como tempo, como carência, mesmo abaixo do mínimo para o empregado doméstico, um seletista, mas após a emenda constitucional, para todos os casos, o salário abaixo do mínimo não será considerado, sendo necessário que você complemente, agrupe ou utilize o valor excedente de outra competência para atingir o mínimo legal. É a única forma que você vai ter, pós-emenda constitucional, de considerar esse salário. Então aqui, quando você preencher ou importar do CNIS, o sistema vai te avisar, você não precisa olhar caso a caso. O sistema vai te avisar quando clicar em continuar, de que tem salário de contribuição ou com valor abaixo do mínimo, o que você deseja fazer. Deseja continuar sem fazer alteração? Nesse caso eu vou colocar que sim, porque nesta nova tela o IEPREV já vai disponibilizar para você a opção do que fazer com esse salário. A gente vai ter aqui uma tela com o vínculo que foi importado ou preenchido manualmente, a competência, o salário de contribuição que foi feito pelo segurado contra o salário mínimo da época. Então aqui você já vai ver a diferença. A gente vai ter uma opção aqui para agrupamento. Eu recomendo que vocês utilizem essa opção depois na próxima tela, eu vou mostrar aqui para vocês, e a alíquota do segurado, onde vocês vão poder clicar aqui na tela mesmo e já ir selecionando as informações. Nesta parte de alíquota, vocês têm que preencher a mesma alíquota que o segurado contribuiu. Não estamos complementando a alíquota, pelo contrário, estamos complementando o salário de contribuição. Então, por regra, a alíquota que você vai utilizar aqui é a mesma que o segurado utilizou quando fez o pagamento ali da sua contribuição, tá bom? Nesse caso eu vou deixar todas em 20, mas você pode alterar a qualquer momento isso e voltar no sistema quantas vezes você quiser. Ao final, a gente vai clicar aqui em gerar relatório e na própria tela a gente já vai ter as informações preenchidas corretamente aqui para a gente, da mesma forma com vínculo, competência, salário de contribuição e salário mínimo da época, e a gente já vai ter as nossas informações aqui na direita com o cálculo tudo certinho para você do quanto a pessoa tem que complementar. Nesse caso, o salário devido vai corresponder à diferença entre o salário mínimo da época versus o salário de contribuição que ele realmente fez. Esse valor já está aplicado à alíquota de 20%, então é o valor que ele realmente deve contribuir, com a aplicação de multa e com a aplicação da Selic, de acordo com a legislação. Então a gente vai ter um total aqui e ao final a gente vai ter o nosso relatório final com todos os valores que o segurado tem que contribuir, totalizando ali
tudo que ele tem que pagar para poder utilizar todo esse período, tá bom? Nesta tela você pode alterar a alíquota e refazer o cálculo da forma como você quiser, como você também vai ter a opção de agrupamento. A opção de agrupamento é muito simples de utilizar e ela é de acordo com a legislação, de acordo com a emenda constitucional, possível apenas para o mesmo ano vigente, tá? Então o que a gente vai fazer aqui só pode ser utilizado para o mesmo ano vigente e o sistema vai limitar essa utilização para que você não cometa um erro. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar para quando a gente quer agrupar. Então a gente tem contribuições de R$500 e a gente precisa atingir pelo menos 1.212 no ano de 2022. A gente vai selecionar a primeira contribuição, que é para onde será utilizado como referência para o cálculo, para onde será agrupado. Então a gente vai utilizar aqui o mês, a competência de janeiro de 2022 para agrupar. E aí a gente precisa de pelo menos 3 para atingir o salário mínimo da época. Se você não atingir o salário mínimo da época, o sistema vai avisar você, como se você selecionar mais contribuições que o necessário, o sistema também avisa. Aqui, por exemplo, se a gente selecionasse mais uma contribuição, o sistema está avisando a gente que esse agrupamento já ultrapassou o salário mínimo, então não é necessário. Então aqui eu selecionei 3 contribuições, vou descer e selecionar essa opção que apareceu agora de agrupar competências. Agrupando essas competências, o sistema já vai entregar para a gente aqui um agrupamento, marcando para onde foi agrupado, com informações de agrupamento 1. Cada ano você vai ter agrupamento em ordem com numeração para cada agrupamento, de 1, 2, 3, 4, quantas forem necessários. E aqui a gente tem, ao somar os 3 salários de R$500, um valor maior do que o salário mínimo. Então, além do agrupamento de 1.212, sobrou um valor aqui de 288, que poderá ser utilizado aqui para outro agrupamento, se você preferir, ou para complementação, e é muito simples de fazer. Caso você quiser agrupar essa contribuição em outra, basta você selecionar para onde será agrupado, a gente vai iniciar o mesmo processo. Então eu vou usar como referência aqui o mês 4, vou utilizar o mês 5, eu atingi 1.000, e vou utilizar os 288 que sobrou da outra contribuição, onde eu atinjo já o salário mínimo de novo. Vou clicar em agrupar competências novamente e perceba que o sistema marcou aqui para onde foi o agrupamento 2 que eu estou realizando com a somatória das contribuições e informa que aquele valor que sobrou no outro agrupamento foi utilizado nesse agrupamento 2. A soma desse novo agrupamento também resta um valor de R$ 76 ali, que pode ser utilizado para ser complementado ou para um novo agrupamento, tá bom? Nesse caso aqui, se você não gostar do agrupamento ou tiver feito essa conta errada, não tem problema nenhum. Basta você voltar, selecionar resetar um agrupamento e selecionar qual agrupamento você quer excluir do seu cálculo. No caso aqui eu vou excluir o agrupamento 2, eu não quero que ele entre no nosso cálculo, e você verá que ele vai voltar para a situação anterior, no primeiro agrupamento que a gente fez, com o valor restante de 288. Bem simples. Outras coisas que o sistema vai limitar para você é a questão da competência que eu mencionei. Então, se por exemplo eu selecionar uma competência em 2022, eu não posso somar com uma competência de 2023. O sistema vai bloquear isso para você porque a emenda constitucional não permite. Todo agrupamento, utilização de valor excedente, complementação, tem que ser feito dentro do mesmo ano vigente, tá bom? Então nesse caso aqui, eu já tenho todas as informações que eu preciso e eu tenho um valor que sobrou do primeiro agrupamento. O que eu faço? Eu posso aproveitar os valores restantes para poder incluir ele no cálculo como complementação. Então perceba que o valor de R$ 288 agora vai estar com a opção usado no cálculo do relatório e vai aparecer aqui no final, que é o valor restante do primeiro agrupamento que eu fiz para a complementação. Ele pode ser complementado e utilizado além do agrupamento, como determina a emenda constitucional. Essas opções você pode ir e voltar quantas vezes você quiser, você pode ir adaptando conforme estiver fazendo a sua análise. A intenção aqui normalmente é para que você atinja um requisito de benefício ou que você até mesmo aumente a alíquota ali de um segurado, um coeficiente, para que você consiga atingir um valor de benefício maior.
Esta opção, no momento, é exclusiva para complementação do salário de contribuição. O objetivo aqui é que você entregue um relatório para um cliente com os valores totais que ele vai ter que complementar, que ele vai ter que pagar, tirar do bolso. Esse valor vai refletir na sua análise de concessão ou na sua análise de planejamento de aposentadoria para o retorno sobre o investimento. Algo que no momento vai ser utilizado exclusivamente nessa calculadora e no futuro vai ser utilizado direto ali no cálculo de concessão do segurado ou até mesmo no planejamento dentro da própria ferramenta do ePrevCalc. No momento é isso, nós vamos estar à disposição com o nosso suporte para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E é isso, um abraço.